Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. São José, Rogai por nós. podeis vos assentar. Senhor, coloque tua mão sobre ela e ela viverá. Ainda que eu toque somente o seu vestido, eu serei curada. O Evangelho de hoje nos diz que Nosso Senhor estava falando com uma grande multidão, quando um chefe da sinagoga, Jairo, cuja filha estava morrendo, implorou a Cristo fervorosamente que fosse à sua casa para impor a mão sobre a sua filha e devolver para ele com vida e saúde a criança. Jesus atendeu o seu pedido. Enquanto estava a caminho para a casa de Jairo, ele cura uma outra mulher que sofria de hemorragia já havia 12 anos. O relato dessas duas maravilhas realizadas por Nosso Senhor para duas pessoas gravemente afligidas, primeiramente para Jairo, que estava dolorido e condoído pela morte da sua filha, que era única, depois por aquela mulher que sofria de uma doença já há 12 anos, contém muitas lições para a nossa vida cristã. Nos mostra, entre outras coisas, o benefício das provações para a nossa vida e a conduta que nós devemos ter diante da mão de Deus que nos aflige. As provações que nós podemos passar em nossa vida, geralmente, se bem compreendidas, nos vêm como uma graça, ou uma ocasião da graça de Deus, pois que elas nos desapegam das criaturas, nos levam a nos voltar para Deus como nosso único libertador de todos os nossos males, e sobretudo o pior deles, que é o pecado, o mal moral. As duas figuras do Evangelho nos mostra esta realidade. Se não fosse a doença e a morte da sua filha, aquele príncipe da sinagoga não teria se dirigido ao Salvador, não teria ido até ele, rogado, pedido a ele um milagre, e o milagre não teria sido feito. E não teria, então, reconhecido o seu Salvador esperado. Sem aquela longa e cruel doença de 12 anos, aquela misteriosa mulher que sofria de hemorragia, que era ainda pagã, não teria se voltado para Cristo, não teria o conhecido e não teria abraçado a fé verdadeira. Assim, Deus usou das provações e de aflições para docemente e misericordiosamente atraí-los para a verdade, para o bem, para o verdadeiro Salvador. E são esses, frequentemente, meios que Deus usa para nos iluminar, para nos tornar melhores, para nos tirar do nosso torpor de espírito e para nos converter totalmente. Nesse sentido, nos diz Santo Tomás que Deus não quer o mal, não quer o nosso mal, mas o permite para que dele possa nos tirar um bem. E Ele é poderoso e sábio o suficiente para desta realidade de sofrimento e de privação possa fazer advir para nós
um bem muito, mas muito maior, sobretudo na ordem espiritual. E de fato a experiência mais comum do dia a dia nos demonstra que a aflição, a dificuldade, perseguição, a angústia tende a levar as pessoas para Deus. Porque nos faz lembrar que ainda existe um Pai do céu, cuja sapientíssima providência cuida e conduz todas as coisas para o seu melhor fim. Que quando se esgotam todos os meios humanos, existem os meios de Deus. E que de um lado nos faz lembrar, se Deus permite as provações para o nosso maior bem, seja para que nós sejamos fortalecidos nas virtudes, purificados dos nossos pecados, desapegados das coisas passageiras ou meramente materiais. Também, Ele permitindo tais provações, é Ele que pode também nos ajudar nessas provações, nos livrando das aflições em tempo oportuno. Uma das maiores graças que Deus concede aos pecadores, de Santo Agostinho, não é presenteá-los com as puras delícias desta vida, mas entrelaçar o bem da vida, as coisas boas da vida, com alguma amargura, para que possam refletir sobre si mesmos e sejam, de certa forma, compelidos a retornar para Deus, compelidos a buscar o verdadeiro bem, não se apegar a bens que passam, que estão aqui, depois podem não mais estar, mas buscar bens verdadeiros, delícias verdadeiras. Essas verdades, muitas vezes, não são suficientemente amadurecidas e meditadas por nós, sobretudo, quando nós estamos em meio às grandes provações e aflições da nossa vida. Felizes de nós, se nós seguíssemos os exemplos desses dois personagens do Evangelho de hoje e fizermos, por exemplo, como Jairo, que soube se beneficiar da sua aflição, que ao invés de murmurar contra Deus que o colocou à prova, ele veio se aproximar com fé e se submeter com humildade ao Salvador, buscando nele a solução. Diz o Evangelho que ele se colocou aos pés de Jesus, o adorou e o rogou que viesse para a sua casa. Assim devemos fazer nas nossas aflições, nos colocar aos pés de Jesus, o adorar e rogar que ele venha até nós. Também nas nossas adversidades temporais, nas nossas doenças, tribulações, perseguições, nas decisões da vida que nos afligem, possamos evitar as reclamações, os murmúrios e não nos deixar, sobretudo, desanimar. Lembremos que todas essas são ocasiões de graça e de misericórdia. Se não fossem as aflições, esses dois personagens não teriam chegado até Cristo. São ocasiões de graça e de misericórdia, que, se bem passadas e compreendidas, nos ajudarão a nos aproximar mais de Deus. Diz Salomão, na sua sabedoria, que o Senhor disciplina aqueles a quem ama. E São Paulo também diz que aqueles a quem o Senhor não disciplina nesta vida não são seus filhos. E todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Mas para que as aflições da vida nos sejam realmente vantajosas, devemos, quando nos sobrevierem, imitar a conduta de Jairo e da mulher com hemorragia. Jairo, primeiramente dominado pela dor, ele não se entrega ao desespero ou à blasfêmia contra a providência. A mulher com hemorragia, vendo todos os seus recursos se esgotarem, não tendo mais nenhuma possibilidade humana, pois tornaram impotentes para curá-la, ela não sucumbe a um desespero inútil, depois de 12 anos. Ambos ouviram que Jesus era poderoso em palavras e em obras. Aprenderam que em muitas ocasiões ele havia restaurado a saúde daqueles
que os médicos já não conseguiam mais curar. E embora o conheçam apenas imperfeitamente de ouvir dizer, eles estão convencidos de que somente ele, este homem, seria capaz de os confortar em suas aflições e lhes dar a cura moral ou física. E por isso eles recorrem a ele, nos testemunhando assim uma grande confiança, uma grande fé em nosso Senhor. Jairo nos ensina com seu exemplo como nós devemos rezar para merecer ser atendidos e ouvidos de Cristo. Ele o faz com muita reverência, num grande espírito de fé, lançando-se aos pés de Jesus e o adorando. Ele reza com muito fervor para que a sua filha única seja resgatada das garras da morte. Ele reza com simplicidade, contentando-se em descrever o triste estado em que sua filha se encontra e em que ele mesmo se encontra nas profundezas da sua alma. Ele reza com fé e confiança: venha, imponha as tuas mãos sobre ela e a minha filha viverá. A mulher com hemorragia está cheia de uma grande confiança no poder sobrenatural daquele que já havia produzido tantos milagres e cuja fama corria em toda aquela região. Ela nutre uma esperança firme de obter, enfim, a sua cura, depois de tanto tempo e de tantas outras tentativas frustradas. Mas a modéstia a impede de falar com Cristo, de se dirigir a Ele face a face. Então ela decide de roubar a sua cura de forma clandestina. Ela se mistura em meio à multidão com essa convicção de que, se eu apenas tocar a sua veste, eu serei curada. É uma grande demonstração de fé e de humildade, uma grande confiança no poder do Salvador. E Jesus justamente louva essa sua atitude e a recompensa com o milagre. São grandes lições para nós, para a nossa vida, para as nossas aflições. Por que então não rezamos com o mesmo zelo, fervor nas nossas aflições, adversidades e tristezas? Por que nós não nos voltamos para Deus com a mesma confiança quando se trata, sobretudo, da salvação da nossa alma, a nossa única alma, sempre em perigo de morte e da morte eterna? Porque nós não buscamos em Deus, depois de tanto tempo preso a vícios? Porque nós não esperamos tudo em nosso Senhor, que tudo pode? Será que a grandeza do nosso sofrimento ou da nossa miséria é um obstáculo para Deus? Será que existe algo em nós, em nossas dificuldades, em nossas aflições, que superam o poder e a misericórdia e a bondade de Deus? Certamente não. Possamos ter então uma fé mais viva, uma confiança mais profunda de nos dirigir para Cristo. Para responder à oração de Jairo, Jesus se levanta e vai com ele. Ele não mede esforços para isso. Para recompensar a fé daquela mulher com hemorragia, nosso Senhor não hesitou em realizar um milagre e não apenas atendeu o pedido sincero dela, mas a elogiou publicamente. Filha, tua fé te salvou, vai em paz, a colocando como exemplo. E ela foi curada. Quantas graças e consolações nós receberíamos em nossas provações e tribulações, se soubéssemos nos dirigir a Deus com a mesma fé e com a mesma confiança. Quantos benefícios espirituais para a nossa vida nós poderíamos acumular se soubéssemos aproveitar melhor das aflições para nos voltar para Cristo, para crescer no amor a Cristo, recorrer a Cristo, pois somente Ele e nele encontraremos sentido e solução para a nossa vida. Se desejamos então encontrar um remédio soberano para os nossos males, dificuldades, vamos ao Salvador, rezemos ao Senhor, para que a sua face possa se voltar para nós, para que Ele possa lançar um olhar de misericórdia e de compaixão, estender para nós a sua mão e nos erguer, nos levantar das garras da morte, sobretudo da morte espiritual.
Possamos dizer a Ele, como disse o profeta: olhai para mim e ouvi-me, Senhor, olhai para mim e tende misericórdia de mim. Esse mesmo Senhor que se voltou para a mulher pecadora e a perdoou dos seus pecados, esse mesmo Senhor que olhou para São Pedro, que o negou, e naquele momento este apóstolo compreendeu a sua infidelidade e chorou amargamente, se convertendo. Ele olhou para o bom ladrão na cruz e o prometeu o paraíso. Ele deixou que esta mulher tocasse a orla do seu vestido e olhou no fundo da sua alma e a curou. Olhou e tomou pela mão a filha de Jairo e a ressuscitou dos mortos. Nosso Senhor pode olhar para nós com um olhar de misericórdia, mas nós também devemos ir até Ele, responder ao seu chamado. Isso nos confirma as palavras da comunhão da missa de hoje. Em verdade vos digo que tudo o que pedirdes na oração, crede que o recebereis e o será concedido. Quando Jesus chega à casa de Jairo, chefe da sinagoga, vendo aqueles tocadores de flauta e uma multidão fazendo muito barulho, ele disse: afastem-se, que a menina não está morta, ela apenas dorme. Para o autor da vida, para aquele que tem vida em plenitude, a morte, de fato, é apenas um sono. E tomando a menina pela mão, disse: levanta-te. Nosso Senhor, agindo dessa forma, afastando dali aqueles tocadores de flauta, Nosso Senhor nos mostra que Deus nada pode realizar em meio ao ruído e ao tumulto do mundo. Os seus maiores favores são para aqueles que sabem compreender a importância do silêncio na sua vida e no silêncio na alma, que sabem até se tranquilizar em meio às suas aflições, sem desespero, mas agir com espírito tranquilo. E é nessa tranquilidade, nesse silêncio da alma, que Ele diz a nós, pecadores, a nossas almas tíbias: levantai-vos, levai uma vida mais perfeita do que aquela que estáis levando a cada dia. E quando Ele vem falar conosco, vem estender a sua mão, como assim fez com a filha de Jairo, não possamos fazer ouvidos surdos, mas empreguemos o nosso zelo, usemos toda a nossa energia da nossa alma para ouvir a voz deste amigo que nos fala. Aproveitemos essa graça de Deus que nos chama, que nos dá e que nos é dada a cada dia, para poder nos levantar, nos erguer das nossas dificuldades e aflições. Assim, somente escutando a voz do Salvador, somente assim romperemos com os nossos maus hábitos, nós fugiremos da nossa moleza na prática do bem. Assim nós vamos desfrutar daquela doçura da paz e da tranquilidade de consciência, que já são aqui embaixo um prenúncio das alegrias do céu que nós tanto desejamos. Essas duas curas do Evangelho nos trazem então muitas lições para a nossa vida, que os nossos sofrimentos são ocasiões de misericórdia, ocasiões para buscar mais a Deus na nossa existência, que a nossa fé mais viva e profunda, que pelo fervor das nossas orações nós podemos obter de Deus os auxílios que nós tanto precisamos, que nosso Senhor, que permite as nossas provações e aflições, Ele não está alheio a elas, mas Ele vem ao nosso socorro para nos estender as mãos, nos convidar a levantar, nos livrando, sobretudo, das garras da morte espiritual. Todos os textos da missa deste domingo nos convidam a avivar a nossa fé, a nossa confiança, desde o introito até o último texto da missa. Nós somos chamados a ter fé, confiança, a rogar a nosso Senhor. Possamos rogar então a Deus das profundezas da nossa vida. Ele saberá nos atender a nossa súplica em tempo oportuno. E que as nossas aflições e dificuldades sejam mais uma ocasião para reconhecer a nosso Senhor e nos aproximar mais da salvação que Cristo vem nos
oferecer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.